Oi, pessoal, a resenha de hoje é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Olha só, esse livro é um tipo de literatura pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, porque ela é uma autora italiana, né? A gente não tem muito contato com obras extremamente atuais, porque Ferrante está escrevendo ainda, né? Esse livro chega no Brasil há mais ou menos um ano. E aqui a gente tem uma história super interessante, a gente tem um romance de formação. E o que é isso? O que é um romance de formação? É uma história, e aí vamos primeiro pensar na ideia de romance, né? Existe uma ideia de que romance é amor, flores, jantar à luz de vela, mas na verdade, quando a gente está falando de literatura e usamos a expressão romance, nós estamos falando sobre narrativas, histórias que são longas. E aí a gente teria então o conto como uma narrativa curta, certo? Então esse romance de formação, uma história longa, uma narração mais longa, é de formação por quê? Porque aqui a gente vai acompanhar uma história de uma menina que vai crescer em mais de um aspecto, né? Porque a gente vai conhecer a Giovanna mais ou menos aos 12 anos e ela vai até mais ou menos aos 16 anos. Aqui a gente vai acompanhar esses momentos da história dela e ela se transforma, certo? Então a história é bastante diferente porque a gente está aqui diante de conflitos de adolescentes, né? E se a gente pensar em, gente, adolescência é um período tão complicado na nossa vida, né? Todo mundo falando que a gente é chato, todo mundo mandando a gente ficar quieta, a gente não é criança, não é adulto, não se encaixa. Então, assim, é um momento bastante difícil. E aí a gente vai, então, passar a acompanhar a Giovanna nesse momento dos 12 aos 16 com um conflito imenso. Por quê? Porque os pais da Giovanna são pessoas bastante cultas, são professores. O pai dela em especial, ele é assim, ele é admirado por ela. O pai dela é como se fosse a melhor pessoa do mundo, mais inteligente, mais amoroso, né? Então esse pai idealizado. E um dia a Giovanna escuta que, né, uma conversa do pai e a mãe, um cochicho, e o pai fala assim que ela está cada dia mais parecida com a tia Vitória. E aí a gente entra num processo de desilusão, porque a tia Vitória é uma pessoa extremamente excluída, né? Esquecida. E não, o pai não conta muito sobre ela, a mãe também não fala. Ela mal conhece essa tia, ela só sabe que essa tia é muito feia e muito maldosa. Então ela tem na cabecinha dela, de uma criança ainda, né? De uma pré-adolescente de 12 anos, como praticamente a imagem de uma bruxa. Isso é a primeira página do livro, então assim, não é um spoiler exatamente, porque é a primeira página, é a primeira ideia que você vai ter contato, porque a partir dessa decepção é que ela vai pensar: por que eu sou tão parecida com a tia Vitória? O que eu faço? Então primeiro vem essa reflexão do que eu estou fazendo, como eu sou, qual que é a dificuldade que eu enfrento, o que eu tô fazendo, e aí ela vem aquele turbilhão e ela resolve então procurar saber quem é essa tia Vitória. Só que junto disso, junto dessa confusão, aí junto dessa culpa, né, de estar fazendo algo que a leve a aparecer com essa tia Vitória, ela também começa a achar que ela é muito feia, porque na cabeça dela, né, em que ela sabia, a tia Vitória era feia. Então ela passa também a se sentir. E gente, vamos pensar, a adolescência, pelo amor de Deus, né, é um período que a gente tá ali, o corpo tá se desenvolvendo, tem espinha, né, a orelha cresce, cabelo que não se ajeita. É um período que a gente não é lá tão bonito assim, né? E a gente está passando por essas descobertas. E ouvir isso deixa ela muito triste. E ela vai procurar, ela vai encontrar algumas fotos e ela vai então chegar até essa tia Vitória, e aí ela vai começar a contar mentiras, né? Porque como é que ela vai fazer para se encontrar com essa irmã do pai que o pai não gosta,
que o pai não tem proximidade, que o pai excluiu, né? E aí também tem outro fato legal que é interessante a gente pensar sobre a narrativa da Helena Ferrante, é que a gente vai ter a cidade de Nápoles como uma grande personagem também, né? Então a família da Giovanna, que é uma família culta, né, de classe média alta, vive na parte nobre da cidade, que é também a parte mais alta, mais elevada. A tia Vitória e esses outros parentes que a gente vai conhecer ao longo da história vivem na parte mais pobre, né, numa parte que tem mais violência, numa parte mais sofrida, que é também a parte baixa, né? E quando a gente lê, a gente já imagina assim que, né, Nápoles, Itália, Europa, e a gente idealiza aquelas cidades, mas durante a narrativa a gente vai também percebendo que não é tanto assim como nós imaginamos. Tem uma parte boa, mas também tem os problemas sociais, também tem as dificuldades, então como pano de fundo nessa narrativa, a gente vai conhecer um pouco mais desses costumes, assim também como a língua, né? A gente tem uma língua oficial, que é o italiano, que vai ser ensinado para as crianças, mas a gente vai ter os dialetos que vão ser falados em locais diferentes, geralmente por pessoas mais pobres, e aí a gente vai ter então a Giovanna também se deparando com isso, porque ela quer se encaixar, mas ela não quer falar, o pai é muito culto, a mãe é muito culta, e todo então esse processo de transformação para que a Giovanna chegue a construir o eu, né? Aquele eu que ela tanto procura, que todos nós também passamos por esse momento, né? E quando a gente se dá conta de que a gente é adulta, porque a gente consegue perceber quem é esse eu, né? Ou quem sou eu. Então aqui a gente vai acompanhando e há uma identificação muito grande, né? Porque a gente como adulto fala, nossa, mas eu também passei por coisas parecidas, né? Foi nesse momento que eu me tornei adulto, então, né? Olha como a gente lida com isso. E também para os adolescentes, né? Há uma identificação dessas angústias, desses porquês, e principalmente para qualquer idade que for ler, a vida mentirosa, né? As mentiras que a gente conta, as coisas que a gente inventa. É muito interessante pensar, e é bem assim um chacoalhão pra gente também, nesse sentido de que não só os pais da Giovanna contaram várias mentiras sobre a tia Vitória, mas a tia Vitória também contou várias mentiras para ela mesma e para outras pessoas. Então a gente vai nesse universo aí de coisas que a gente inventa, de mentiras que a gente conta muitas vezes para proteção ou para se livrar de algo. É muito legal. A leitura é bastante fluida, a Helena está escrevendo, né? Escreveu há pouco, então é muito fácil de ler, não tem nenhum tipo de rebuscamento, mas tem uma profundidade aí de ideias, de pensamento e é muito interessante. Então a minha dica de leitura para vocês é A Vida Mentirosa dos Adultos, certo? Eu acho que vai trazer várias reflexões, vai fazer a gente pensar em várias situações e também vale a pena como uma super distração para a gente relaxar um pouquinho também. Eu espero que vocês gostem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!